Boa noite, meus queridos irmãos, amigos da Rede Vidas Transformadas. A gente passou um tempo aí sem trazer a palavra por causa da pandemia, mas agora nós vamos voltar aí com a ajuda de Deus, firme e fortes. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. E a princípio, eu convido os irmãos para abrir as suas Bíblias, quem estiver na sua casa, acompanhando aí a nossa mensagem, no Evangelho de João, capítulo 10, nós vamos ler do verso 7 até o 16, que diz assim, são as próprias palavras do Senhor Jesus. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Palavras de Jesus, né? Graças a Deus por essa palavra abençoada. Meus irmãos, aqui o próprio Jesus se declara o bom pastor, né? E há um salmo na Bíblia muito conhecido, que é o Salmo 23, que Davi também declara. Veja bem, Davi viveu, né, nasceu muitos anos antes de Jesus, e ele já tinha esse discernimento dado pelo Espírito Santo, né, de que Deus era o seu pastor, de que Jesus era o seu pastor, né? E é muito importante nós analisarmos a caminhada de Davi. Eu o admiro muito, porque ele é um dos personagens bíblicos que foi muito testado, principalmente na fé, na sua caminhada de fé. Davi foi muito provado, né? E ele sempre se fez vencedor, porque ele sempre creu fielmente em Deus. E é isso que a gente tem que aprender hoje, né? Davi viveu em tempos difíceis, com muitas lutas, com muitas guerras, com muitas dificuldades, mas como ele era um homem, segundo o que a Escritura própria fala, segundo o coração de Deus, ele era uma pessoa destemida, uma pessoa com força, com coragem. Então ele sempre foi muito abençoado e guiado por Deus, né? No texto que a gente acabou de ler, a gente vê que Jesus fala que o mercenário foge porque é mercenário e não cuida das ovelhas, só faz por interesse, né? Muitas vezes até de dinheiro, principalmente. Então nós sabemos que quem escreveu o Salmo 23 foi Davi,
E quem ditou o Salmo 23 para Davi foi o Espírito Santo de Deus. Olha o privilégio de Davi, né? Davi, aqui ele fala de uma experiência que teve na vida, em 1 Samuel 17. Ele dando testemunho, né, do rei Saul, quando indagou sua capacidade de lutar e vencer o gigante Golias. E daí ele se posicionou, ele era apenas um menino ainda, né? E se posicionou fortemente diante do rei, dizendo: não, eu quando cuidava lá das ovelhas do meu pai, eu lutava com leões, com lobos, matava eles para defender as ovelhas do meu pai. E a gente tem muito o que aprender com Davi, né? Porque ele sendo jovem, ainda, né, pode-se dizer inexperiente de vida, cuidando das ovelhas do próprio pai dele, que era um homem muito rico, ele poderia dar uma folgada, né? Levantar às vezes de manhã e dizer: ah, pai, hoje eu tô cansado, eu não vou não, deixa lá as ovelhas sozinha, não tem importância se perder alguma, o senhor tem tantas, né? Mas não era essa a postura de Davi. Ele amava as ovelhas, ele tinha o trabalho com muito zelo, com muita perseverança, e ele lutava, né, com a sua própria vida, correndo risco de vida contra os bichos ferozes para defender as ovelhas, né? E nesse texto do Evangelho de João, que nós acabamos de ver, a gente vê o testemunho, né? Fazendo uma comparação aí, a gente vê o testemunho do próprio Jesus, que também, num outro contexto, né? De almas, de salvação, de vida, de alegria, que é o que Jesus tem para nos oferecer, Jesus também se preocupa muito com as ovelhas, e até hoje, né? Por isso que ele deixou a maior mensagem que Jesus deixou: ide e fazei discípulos, né? Para que serve os discípulos? Para levar o evangelho de Jesus a toda criatura, né? Então nós precisamos, como cristãos, também assumirmos, abraçarmos esse desafio hoje de estar levando adiante o Evangelho de Jesus. E hoje, semelhante ao tempo que Davi viveu, hoje, num outro contexto, numa outra realidade de mundo que nós vivemos, mas nós também estamos vivenciando tempos muito difíceis, e a gente precisa ter a nossa fé cada dia mais centrada na palavra de Deus, porque é só Jesus, né, para nos dar direção, discernimento, estratégia, força, vitória mesmo. A nossa vitória está nas mãos de Jesus, né? Por isso que o versículo número 1 do Salmo 23 é essa declaração de fé de Davi: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Observem que o verbo está no futuro. Então, Davi estava crendo em algo que ele ainda não estava vendo. Mas a convicção, a fé de Davi era tanta que ele já cria numa coisa para a vida dele que ele não estava vendo. Então, é esse o nosso desafio hoje, como Igreja de Jesus Cristo. Nós também, não importa a dificuldade que nós estejamos enfrentando, né? E particularmente, atualmente, né, no mundo, no nosso país, a gente está passando por grandes adversidades.
Então chegou a hora da Igreja de Jesus Cristo se posicionar. Nós não podemos ser covardes, porque a gente viu tanto no exemplo de Jesus que ele enfrentou a derradeira cruz lá do Calvário, né, para nos salvar, para nos abençoar até hoje. E Davi também, como ser humano, ainda muito jovem lá no passado, ele era um jovem, depois tornou-se cada vez mais um homem destemido, valente. Mas aonde que estava a segurança de Davi? Estava em Deus. Então, nós como igreja hoje, esse é o nosso desafio também. A nossa esperança, a nossa fé vem de Deus. É nós colocarmos a nossa vida no altar e crer que também Deus é o nosso pastor e nada vai nos faltar, né? E nada nos faltará. Nós também precisamos crer no amanhã. A gente sabe o amanhã? Não, o amanhã a Deus pertence, mas nós cremos que como filhos de Deus, nós vamos ter um amanhã seguro, abençoado nas mãos do nosso poderoso Deus. E daí, quem está nos assistindo aí, dê um glória a Deus, porque essa palavra, meus irmãos e amigos, ela é muito forte. Quando a gente crê na palavra de Deus, ela faz efeito na nossa vida. Então, dê um glória a Deus aí. E ainda, né? Davi no verso 2 diz, né? Deitar-me fazem pastos verdejantes, né? Então, olha quanto grande era a fé de Davi. E esse pasto verdejante, ele tinha conhecimento como pastor de ovelhas, né? Que ele levava as ovelhas de manhã para se alimentar distante da casa, né, onde ele morava, ficava lá o dia todo apacentando as ovelhas, zelando por elas, e via que elas comiam, deitavam-se para descansar e depois, antes de vir embora, elas se alimentavam de novo. Então, nesse pasto verdejante que alimentava as ovelhas, era o pasto verdejante também nas mãos do Altíssimo que Davi confiava a sua vida. Então, Deus tem pastos verdejantes, acolhedores para nos oferecer como filhos dele que nós somos. E também a segunda parte do versículo 2 diz assim: e me guia mansamente a águas tranquilas. Água também faz parte da nossa vida. Sem água, o nosso corpo, tanto é que a parte do nosso corpo é composta de água, né? O mundo, né, tem terra, mas tem muitos oceanos, tem muitos rios, né? A chuva, a gente precisa da água da chuva para regar as plantas, para que dê os seus frutos, para que a gente tenha alimento para comer. Então, águas tranquilas para o nosso viver é muito importante. Mas ele relacionou essa água tranquila, que estar na presença de Deus, que confiar, que crer em Deus, é saber que vai ter pastos verdejantes, que não vai faltar nada, que vai ter águas tranquilas, tanto para nos alimentar materialmente como espiritualmente, que aqui a palavra nos ensina. As águas que Deus leva são águas tranquilas. Então é essa água que Deus tem para nos oferecer. Quando tem aquela passagem, né, de quando Jesus encontra-se no poço com aquela mulher samaritana, que ele diz, né, eu tenho a água da vida, se você soubesse quem eu sou, né, te daria a água da vida.
Então, as palavras do próprio Jesus. Então, águas tranquilas são aquelas que tiram você de qualquer situação caótica que muitas vezes até o diabo te colocou, que sua família talvez ajudou, né, estar nelas, e tantas outras situações que você se enfiou, né, por causa do nosso pecado. Então, o meu desafio nessa noite é que os irmãos, que os amigos tenham a coragem, a convicção, a fé para beber dessas águas tranquilas que Deus tem para dar, né? E para nos dar o sossego, a paz que só Jesus pode nos dar. Hoje a gente conversa com tantas pessoas, principalmente nesses momentos difíceis que estamos vivendo no nosso país, e eu vejo o desespero muito grande das pessoas. A ansiedade é a doença do século. As pessoas estão tomadas de ansiedade. Nós temos ansiedade quando nós não colocamos a nossa vida nas mãos de Deus. Porque se nós colocarmos a nossa vida na mão de Deus, meus irmãos, Ele faz o milagre que a gente precisa. Não importa a circunstância, a natureza da bênção que a gente precisa. Se é na saúde, se é nos relacionamentos, se é financeiro, Deus cuida de nós. O versículo 3 do Salmo 23, refrigera minha alma. De que maneira Jesus traz frescor para nossa alma? Ele nos traz esse frescor, meus irmãos, tirando da nossa alma as brasas do inferno, que está muitas vezes sobre a nossa vida. Então nós só vamos sentir esse refrigério vencendo o mal que nos aflige. E a gente só consegue vencer esse mal com a ajuda de Jesus. Davi testemunha que é Jesus que descansa e refrigera a sua alma. E olha que Davi é um exemplo também para nós hoje a ser seguido. Como, né, você tem feito as coisas para Deus? Isso tem a ver. Como está o seu relacionamento com Deus? Porque sem intimidade com Deus, a gente não consegue ter o refrigério da nossa alma. Acredito que muitos de nós, para ser sincero, né? Como é que está o nosso relacionamento com Deus? A maioria de nós vai dizer, está mais ou menos. E daí, mais ou menos, que às vezes fica bem menos do que mais. E daí a gente não vai conseguir, como crente, ter esse refrigério completo que Deus tem para nos oferecer, por causa que nós não cuidamos, não nos dedicamos no nosso relacionamento com Deus, porque Deus está sempre de braços abertos, meus irmãos, para nos abençoar, para nos dar sempre o melhor. Ainda a segunda parte do versículo 3, né? Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Se você quiser andar, meu irmão, nas veredas da justiça, você não pode ser mais ou menos, né? E Deus é um Deus de justiça. Deus gosta, ama a justiça. Ele é a própria justiça. E nós temos que, como igreja, também nos posicionarmos de acordo com a palavra de Deus, sempre a favor da justiça. Nós temos que lutar por justiça. E veja quantas injustiças, nós estamos vivendo tempos maus, como foi dito pela palavra de Deus.
E cadê a igreja se fortalecendo, vivificando-se na palavra e clamando fortemente por justiça? Nós ainda estamos muito tímidos, nós estamos mais na tabela do menos do que do mais. E é isso que nós precisamos acordar para haver um grande avivamento no nosso país. Eu profetizo em nome de Jesus que ainda se a igreja de Jesus acordar, se levantar, haverá um grande avivamento no nosso país pelo Espírito Santo de Deus e haverá mais justiça, o povo será mais feliz, o povo terá prazer em viver melhor, porque sem Deus nós não conseguimos, meus irmãos. Então nós não conseguimos ver a justiça nem na nossa família muitas vezes. Quem dirá na sociedade, no país, né? Então nós precisamos atentar para a palavra de Deus, crer nela, porque ela é poder de transformação nas nossas vidas. Aí no verso 4, o salmista ainda diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Ele deixou claro que só iria passar pela sombra. Por quê? Porque o vale da sombra da morte não mata, meus irmãos. A sombra não te destrói. Apesar da morte estar fazendo sombra, mas ele garante, né? Lá no Salmo 121:5, que o Senhor é a minha sombra do lado direito. Amém? Então, Deus é a nossa sombra. Tem uma passagem, quando a história, né, da libertação do povo de Israel do Egito, quando a gente lê a história lá da caminhada do povo no deserto, né, por 40 anos, a gente via que quando o sol estava muito quente, Deus colocava uma nuvem, uma sombra para proteger eles, não só fisicamente, né? E a gente deve ter o entendimento da palavra, porque o sol do deserto, ele é muito severo, né? Ele pode fazer até mal para a saúde, pode até matar, dar uma queda de pressão, enfim. E Deus protegia com a sombra. E esse mesmo Deus que protegeu o povo lá no deserto com a sombra da nuvem, é o mesmo Deus de hoje, meus irmãos, que tem sempre uma sombra para fazer refrigério na nossa vida. Basta, meus queridos, nós crermos nisso com toda a fé do nosso coração. E quando você achar que você não tem fé, peça em suas orações: Senhor, aumente a minha fé. Os discípulos pediram isso para Jesus. E olha que os discípulos tinham uma grande intimidade com Jesus, viviam com Jesus, tinham o testemunho de Jesus 24 horas por dia, das manifestações, dos milagres, do poder de Jesus. E mesmo assim, eles pediram para que Jesus aumentasse a fé deles num determinado momento. Então, quanto mais nós, seres humanos de pequena fé que nós somos, nós temos que todo dia clamar para Jesus, para o Espírito Santo de Deus nos fortalecer e para que nós tenhamos mais fé. Senhor, aumente a minha fé. Faça essa oração, meus queridos, todos os dias. Aí no versículo 5 diz lá o texto: preparas uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos. Davi via Deus nessa visão, preparando o seu banquete, se alimentando diante dos seus inimigos. Eu quero dizer que Deus está sempre disposto a pôr uma mesa diante de nós. Uma mesa da força, uma mesa da alegria, uma mesa da vitória, uma mesa da prosperidade, uma mesa do amor, uma mesa da justiça e tantas bênçãos que Deus tem para nos oferecer. Deus tem sempre um banquete para nos oferecer, meus irmãos. Só que a gente precisa ter coragem
e lutar e ter força para sentar-se diante dessa mesa. E para isso, muitas vezes, nós temos que lutar contra os nossos adversários, tanto os carnais e principalmente os espirituais, porque o inimigo não quer que a gente tenha acesso a esse banquete maravilhoso que Deus tem preparado para nós todos os dias da nossa vida. Mas nós, através da palavra de Deus, nós precisamos aprender a crer e tomar posse das nossas conquistas. Então, o banquete está à mesa. Tenha coragem de sentar e comer desse banquete que Deus tem para te oferecer. Aí no versículo 5 diz assim: unges a minha cabeça com óleo. Davi, ele foi quando menino, quando moço, ainda a história nos conta na Bíblia, que ele foi ungido pelo profeta Samuel. E ele nunca mais esqueceu desse dia em que ele foi ungido pelo profeta Samuel e que era um propósito de Deus para a vida de Davi. Ele nunca deixou de crer nisso. Ele sabia que Deus tinha propósito para com ele e escolheu para usá-lo como um instrumento nas mãos de Deus, para proclamar salvação, para trazer bem-estar ao reino de Israel e de Judá, que ele governou por tantos anos, para ser um bom governante, para ser um bom servo de Deus. Então, desde aquele dia que ele foi ungido pelo profeta, a gente percebe, tomando conhecimento da história de Davi, que ele tomou uma decisão: eu vou andar e a bênção vai correr atrás de mim. Aleluia! Então, se você também, meu irmão, tomar essa decisão de andar com Deus, é a bênção que vai correr atrás de você. Você não precisa ficar correndo atrás da bênção, porque Deus diz que quem escolhe Deus como seu pastor, nada faltará. Então a gente não tem que temer o amanhã, que Deus tem o melhor para nós, para o amanhã. No verso 6, né? O último verso aí desse salmo maravilhoso que eu considero, né? Um dos salmos mais lindos da Bíblia. Diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E tem mais: eu quero estar na casa do Senhor todos os dias para sempre. Davi, meus queridos, ele sabia que do céu vinha bênção, vinha unção e vinha poder. Então, eu quero desafiar você que está em casa hoje nos assistindo. Deus também tem essa promessa não só para Davi, ele tem para cada um de nós hoje. Então, que você possa crer que Deus tem essa bênção, tem a unção e tem o poder para te capacitar, para você viver melhor, para você ter uma vida de intimidade com Jesus Cristo, para você ter a salvação da vida eterna. Porque essa vida aqui nossa, meus queridos, é muito passageira. E ela é feita mesmo de muitas aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. O mundo foram as palavras de Jesus. E se nós crermos nas palavras de Jesus, nós também vamos vencer e vamos ter a nova Jerusalém nos esperando lá no céu. Porque se a gente morrer, partir dessa vida, sem pegar o passaporte com Jesus para a vida eterna, de nada
vai valer a nossa vida. É o inferno que nos espera. E o inferno é muito ruim. Tem até bichos que vai nos comer lá no inferno. Pode ver no Evangelho, ler o Evangelho, que vocês vão encontrar isso lá. Então, meus queridos, eu quero dizer para o seu coração hoje: deixe o Espírito Santo fazer uma obra em sua vida. Entregue os vossos corações a Jesus. Comece a declarar hoje que você confia no Senhor, que só Ele pode mudar a sua história. Diga: eu creio no poder dessa palavra do Salmo 23. E declare que Jesus é o seu Salvador e o seu bom pastor. Fale que Ele é o Senhor da sua vida. É isso que eu deixo aí como palavra para o seu coração. Toma posse dessa palavra, creia e viva uma vida de abundância com Deus. Muito obrigada. Um beijo no seu coração. Fiquem com Deus. Até a próxima.